Yes, no code. Nesse vídeo, eu vou fazer um comparativo entre como é desenvolver uma aplicação utilizando código e em comparação com fazer uma aplicação utilizando ferramentas no-code. E vai ficar bem claro a diferença entre você utilizar código e utilizar ferramentas no-code, principalmente se você não entende muito bem essas diferenças e como funciona esse universo de ferramentas no-code, ou seja, ferramentas que você não precisa digitar código para criar aplicações digitais. Eu vou realmente entrar nas ferramentas no-code, vou mostrar na prática como elas funcionam e como você fazer algumas coisas básicas ali dentro. Também vou mostrar como você faria essa mesma coisa no código. Eu acredito que vai ficar bem claro o porquê é tão rápido e tão mais fácil você criar utilizando ferramentas no code, e você vai entender por que isso pode ser uma ótima alternativa e por que usar ferramentas no code pode fazer com que seja mais rápido e mais eficiente, mais barato para você criar aplicações, principalmente se você não domina programação e não sabe como codar você mesmo. Seja muito bem-vindo ao canal Yes No Code, muito prazer. Meu nome é Caio Calderari e eu trabalho com ferramentas no code. Hoje sou especialista no code, trabalho numa empresa americana que fica localizada em Los Angeles, na Califórnia, e lá eu sou CTO, ou melhor, Chief No Code Officer, e trabalho lá com ferramentas no code, também ensinando pessoas a como utilizar ferramentas no code. Também sou fundador aqui do canal Yes No Code, que é um canal brasileiro sobre no code, e também já trabalhei em empresas, agências e startups também. Já fundei algumas startups usando no-code, também usando métodos tradicionais de programação. E tenho um background de mais ou menos uns 15 anos na área de design, de product design, UX, UI. Então, tenho bastante experiência nessa área de produtos digitais. Mas não é sobre mim que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero mostrar realmente para você essa diferença entre fazer o uso de ferramentas no-code e fazer o uso de código, que também, na minha opinião, é uma abordagem que ainda é válida e que faz muito sentido em muitos casos. Não sou contra a utilização de código, muito pelo contrário, mas acredito que em alguns casos utilizar ferramentas no code pode ser uma vantagem muito legal, pode ser muito interessante. É por isso que eu gosto tanto de no code e é por isso que eu gosto de ensinar e falar sobre no code, porque sim, quero que mais pessoas aprendam sobre isso e saibam o quão fantástico é você poder utilizar ferramentas no code, principalmente para validar negócios, para construir MVPs de forma mais rápida, mais barata. E também é uma forma de possibilitar que muitas pessoas que não têm acesso à tecnologia possam de fato ingressar nesse mercado e começar a aprender de uma forma um pouco mais facilitada, porque realmente às vezes programar demora muito tempo para você aprender e tem muita demanda no mercado hoje em dia para quem sabe desenvolver aplicações digitais. Então, é uma coisa muito legal. E se você quer empreender também, é uma forma de você conseguir sozinho, você mesmo criar sua aplicação sem depender de uma outra pessoa que domine programação, ou até muito menos contratar uma empresa para fazer a construção para você, que pode custar muito caro e às vezes você não tem esses recursos agora para fazer a aplicação que você deseja fazer, mas você queria ter a possibilidade de começar de alguma forma. Então, o no-code é uma excelente forma de você fazer isso acontecer. E eu já entrei de cabeça nesse mercado e sou bem feliz porque eu posso criar minhas próprias aplicações sozinho, sem depender de ninguém. E por que não você também aprender como fazer isso, né? Então, a gente vai para a tela do meu computador. Já antecipando aqui, esse não vai ser um vídeo muito rápido, porque eu quero realmente entrar nas ferramentas e mostrar para você como que elas funcionam, né? Não vou, logicamente, ensinar tudo sobre essas ferramentas, mas você vai entender por que fazer com no-code pode ser mais rápido e entender a diferença de como você faria uma coisa com código e como você faria com no-code. Então, vou mostrar para vocês dentro da ferramenta. Se você ainda não é inscrito no canal, já te convido para você se inscrever. Aqui a gente tem vídeos novos toda semana, tem bastante conteúdo legal aqui no canal, então se você está chegando agora, já se inscreve também. Confira os outros vídeos que a gente tem bastante material para você entrar nesse universo no code e aprender bastante. E já deixa o like no vídeo também se você gostar do conteúdo. Vamos lá então para a tela do meu computador. Eu já estou aqui, ó, vamos explicar para quem não entende. Então eu sempre tenho uma maneira muito didática e de explicar, e às vezes demora um pouquinho mais mesmo, porque eu quero que todo mundo tenha a capacidade de entender. Então, se você já está um pouco mais avançadinho aí, já entende um pouco mais, só ter um pouquinho de paciência.
Também tem a opção de ver o vídeo em velocidade avançada, aí se você tiver um pouco sem paciência, é só acelerar o vídeo aí. Mas vamos lá, o que eu quero mostrar para vocês? Eu tenho aqui, ó, 2 ferramentas no Code já abertas no meu navegador. A primeira delas que eu tô aberto aqui é o Bubble. O site é bubble.io, bubble.io, tá? Tá até aqui aparecendo o endereço aqui em cima, ó. Então, o Bubble é uma ferramenta que eu gosto bastante, já falo aqui no canal, tenho curso sobre ela também, se você estiver interessado, tem link aqui embaixo na descrição. E é uma ferramenta que eu diria uma das mais complexas hoje no mercado no-code, porque demora um pouco de tempo para você aprender, porque ela tem muitas funções. Imagina um Photoshop do no-code, né? Dá para você fazer muita coisa. Quanto mais coisa você consegue fazer, maior a curva de aprendizado. Então, você tem um tempinho maior para você aprender tudo que ela consegue fazer, porque ela é mais robusta e ela te dá permissão de você fazer muita coisa nela. Já outras ferramentas no Code são mais simples e um pouco mais limitadas. Isso também é bom e ruim, porque é um pouco mais limitado, mas é bom porque é mais fácil de aprender e você já consegue sair fazendo coisas de uma forma mais agilizada, mais rápida, né? Porque tem menos coisas para você dominar e aprender. Então, a complexidade de aprendizado é um pouco menor, a complexidade do que você pode fazer também acaba sendo um pouco menor. Mas a gente tem que lembrar que as ferramentas no Code elas estão evoluindo a cada dia. A gente tem muitas ferramentas no mercado, então essas ferramentas elas estão competindo para quem vai conseguir chegar mais rápido no maior número de usuários, ter as maiores funcionalidades. Então, ainda estamos em um momento que o mercado está se desenvolvendo e se desenvolvendo bem rápido, porque a gente tem visto investimentos milionários acontecendo desde o ano passado, esse ano também, principalmente depois da pandemia. Esse processo acelerou bastante porque o mercado adotou muito essas ferramentas e viram como uma solução de acelerar negócios, acelerar projetos. E a gente sabe, na pandemia muita gente perdeu o emprego e queria empreender de alguma forma, então as ferramentas no Code vieram para ajudar muito nisso. E outro ponto é que a gente tem um gap no mercado de desenvolvimento muito grande. Hoje faltam profissionais e ainda vai faltar muito mais, né? Isso é uma tendência desse número crescer cada vez mais. Sim, tem bastante ação para fazer com que as pessoas aprendam a programar, isso é muito legal, mas eu acredito também que o no-code vai substituir bastante dessa demanda. Então, as pessoas que sabem fazer desenvolvimento no-code vão poder desenvolver e não vão precisar aprender programação, podem aprender se quiserem depois. Eu acho que o no-code até pode ser uma porta de entrada para o universo de programação depois, mas uma entrada muito mais simplificada e muito facilitada, porque você não precisa investir muito tempo estudando e você já vai conseguir criar aplicações, e o mercado está precisando de pessoas que criem aplicações, então é uma demanda existente e quem estiver preparado para atender essa demanda vai se dar muito bem. Beleza, então eu estou aqui no Bubble, que é uma ferramenta, e a outra ferramenta que eu abri é o Webflow, também falo sobre ela aqui no canal, também temos materiais didáticos, cursos sobre o Webflow também é uma outra ferramenta que eu gosto bastante. Webflow e Bubble têm suas diferenças, eu já falei até sobre vantagens e desvantagens sobre o Webflow, sobre Bubble, sobre outras ferramentas. Todos esses vídeos já estão aqui no canal, então você pode pesquisar mais. E o Webflow eu também gosto bastante e é uma ferramenta muito poderosa para você construir sites e tá caminhando para um caminho onde você vai poder construir mais do que simplesmente um site. Hoje você já pode fazer mais do que um site, você tem sites dinâmicos também, banco de dados, e você tem ferramentas terceiras que plugam no Webflow para dar mais poderes para ele, para a gente conseguir fazer coisas mais sofisticadas. Porém, o próprio Webflow está se desenvolvendo para ser capaz de trazer mais coisas de forma nativa. O que a gente chama de nativo é quando a própria ferramenta já traz o recurso dentro dela mesma e a gente não precisa de um recurso externo para adicionar recursos a ela, tá? Então, essas 2 ferramentas são as que eu vou usar como exemplo para a gente ver como seria criar alguma coisa dentro delas. Então, eu vou mostrar o Webflow, vou mostrar o Bubble também. A gente vai até conseguir ver algumas diferenças de funcionamento entre uma e entre a outra. E a gente vai fazer um comparativo com o código. Tem gente que tem medo do código. Mas aqui eu tenho um editor de código, chama Sublime Text Editor,
que é um editor bem legalzinho, ele até você consegue baixar de forma gratuita. Desenvolvedores mais profissionais, eles usam outras ferramentas, tem uma que chama Visual Studio, né, que é também bem utilizada. E aí tem um monte de outras ferramentas para o universo de quem programa de fato, tem muita gente que usa terminal também. Então eu vou usar essa aqui, que eu acho que dá para fazer o exemplo que eu quero fazer. Aqui, eu vou fazer um exemplo como se a gente estivesse criando uma página simples, porque eu acho que é uma coisa que muita gente vai começar fazendo, né? Vai criar um site, geralmente fazer um site estático e tudo mais. Então, acho que vai dar para mostrar um exemplo aqui da gente fazendo nas ferramentas no Code e fazendo no código também. Então, aqui eu tenho um editor de texto, né? Que ele é um editor onde eu posso escrever coisas normalmente, e aí ele vai... você vai digitando aqui e ele vai escrevendo. A diferença é que ele consegue entender o código, ele consegue colocar algumas cores, tem algumas coisas que você pode adicionar na ferramenta para te ajudar a desenvolver de forma mais rápida. Aqui eu tenho uma estrutura bem simples, bem basiquinha, de uma página em HTML. HTML é a linguagem base que a gente usa para a gente desenvolver na web, né? Para desenvolver páginas web. Aí, lógico, tem outras linguagens, tem outras coisas que a gente pode adicionar para a gente fazer coisas mais complexas. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque a gente já vai ver que só o simples HTML, as ferramentas no Code, elas já vão dar um show aqui em cima de você fazer com código. É lógico, Caio, mas eu já sei programar e não é tão demorado assim para fazer algumas coisas. Tem muito código pronto, tem muita biblioteca, tem muita coisa que você não precisa escrever o código. Mas a questão é que para você estar apto a usar esses recursos e entender como tudo isso funciona, demorou um tempo para você chegar até esse nível, né? Então, eu estou comparando aqui uma pessoa que vai entrar numa ferramenta no Code, não sabe nada de código e também não sabe nada da ferramenta no Code. Qual vai ser a velocidade para ela aprender a fazer as coisas básicas e o que ela já consegue fazer e o tempo que ela demora para fazer versus fazendo com código. Então, é isso que eu quero mostrar. Então, aqui eu tenho a nossa página exemplo em HTML aqui. É o código HTML, eu posso até dar uma aumentadinha aqui, que é uma estrutura básica, né? No HTML a gente tem o head aqui, a gente tem algumas informações, o body, que é o nosso corpo, e aqui a gente constrói a nossa página. E a gente tem essas tags aqui que vão fechando. Você não precisa entender nada disso, eu só quero mostrar para vocês conhecerem como seria fazer uma página em código. Beleza, e eu salvo esse arquivo de texto como .html, e isso faz com que a minha página possa ser entendida pelo navegador. Então, eu tenho a nossa página aqui em HTML aberta, que no caso está branca. Então, se a gente perceber aqui, a gente tem um comparativo entre o Bubble em branco, o Webflow em branco e a nossa página em branco. Então, a gente está começando igual para todo mundo. Exceto que aqui eu já tive até que já digitar algum código e aqui eu não tive que digitar nada. Ou seja, a gente já vê a primeira diferença. Toda essa estrutura já está pronta aqui por trás das cortinas, deixando claro que as ferramentas no Code, no fundo, elas geram código, tá? Então, tudo que você está construindo aqui é código, de fato, porque a gente ainda precisa do código. A diferença é que, em vez de você digitar esse código, a ferramenta, quando você faz alguma coisa aqui, ela vai criar esse código para você. Então, ela vai interpretar o que a pessoa está fazendo na ferramenta visual e vai criando o código que precisa ser criado para que aquela página seja criada. No caso de desenvolver com código, não. Você vai digitar tudo e depois você vai ver como está ficando. Então, é até um processo inverso. Em vez de você fazer o código e ver como fica, aqui você vê como fica e o código que é gerado. E quando a gente está olhando essa página aqui em HTML que tem essa estrutura, quando a gente já está dentro da ferramenta no Code, é como se a gente já tivesse a estrutura básica da nossa página sendo criada pela ferramenta no Code. Olha só que legal. Então, vamos fazer o seguinte agora, ó. Se eu fosse criar alguma coisa aqui nessa página em HTML, eu teria que digitar alguma coisa aqui. Então, ó, teste, exemplo, eu digitei um texto aqui. E isso está até incorreto, tá? Do jeito que eu estou fazendo aqui. Mas eu vou dar um refresh aqui e a gente vai ver que apareceu aqui dentro da nossa página um texto escrito teste, exemplo. Desse jeito que eu digitei aqui,
tá errado até, né? Não posso fazer a digitação desse texto aqui. Eu teria que colocar alguma tag aqui de HTML. Então, eu teria que, por exemplo, definir que isso aqui é um parágrafo, por exemplo. Então, eu teria que ter uma tag aqui, abrindo e fechando, para que isso estivesse correto no HTML. Lógico, visualmente não mudou nada, mas em termos de semântica, que é o que a gente chama aqui dentro do código, esse código ele precisa ser feito de uma forma que o navegador interpreta isso aqui corretamente e faz a leitura e a estruturação desse código tem que estar sendo bem feita. Então, você realmente tem que entender como fazer isso de forma correta. Agora, se a gente for dentro da ferramenta No Code e a gente for digitar um texto aqui dentro, a gente simplesmente vai ter essa caixinha aqui de texto que a gente pode clicar nela para selecionar que é esse item que a gente quer e arrastar aqui e criar uma caixa de texto. E aí ele já vai vir aqui com um texto em exemplo. Então eu vou poder colocar aqui texto exemplo. Então eu vou ter esse texto exemplo dentro da minha página. No Webflow, a gente também faria a mesma coisa. A gente vai vir aqui no maisinho e a gente vai vir aqui, ó, e a gente tem várias opções de blocos, né, de componentes prontos para a gente fazer texto. Posso pegar esse text block ou o paragraph, que é o parágrafo. Todos os dois funcionariam. E eu arrasto ele aqui para dentro e ele já vem com um pouco de texto para me mostrar que é um bloco de texto. Eu clico aqui 2 vezes e eu posso selecionar todo o texto e colocar texto exemplo, tá? Então, dessa forma eu faria o meu texto aqui dentro. E aqui no Webflow a gente tem o modo edição e o modo pré-visualização, que aí ele tira toda a interface, só deixa essa parte aqui em cima e ele mostra pra gente o nosso texto exemplo. Então, aqui no HTML, eu digitei teste aqui, mas tudo bem. Texto exemplo, teste exemplo e texto exemplo. Beleza. No Bubble, para a gente fazer a pré-visualização, a gente clica aqui, ó, Preview, e ele vai abrir como se a gente estivesse acessando essa página. E a gente vai ver que ele vai carregar e vai mostrar aqui o texto exemplo, tá? Então, a gente fez a mesma coisa, só que a gente fez aqui no código, tá? Então, a gente teve que fazer o parágrafo, a gente teve que digitar, salvar e a gente conseguiu isso aqui. Agora a gente vai perceber o seguinte, olha só que interessante, a diferença do Bubble para o Webflow. No Bubble, esse texto aqui, essa caixa de texto, ela ficou aqui, ó, né? Então, se eu movo ela e deixo ela aqui no canto, ele vai ficar exatamente naquele canto, ó. Só que eu tenho a liberdade de mover ele para outro lugar e fazer com que ele fique posicionado em outro lugar. Para fazer isso no HTML, eu teria que criar uma estrutura da página, eu teria que começar a utilizar o CSS, que também é uma outra... é uma linguagem, mas é uma linguagem que complementa o HTML e que é uma linguagem para estilização, né? Estilização em cascata, que a gente chama. E aí a gente teria que já começar a fazer muito mais coisas aqui. A gente teria que começar a ter uma folha de estilo HTML ou aqui nesse arquivo, ou ter uma folha de estilo... folha de estilo HTML não, uma folha de estilo CSS aqui, já no nosso próprio arquivo. Então eu já teria que começar a criar mais código aqui. E aí eu teria que começar a estilizar a estrutura dessa página, eu teria que criar divs aqui. Estou fazendo de uma forma bem simples. Quem entende sobre código não me julgue aqui, porque eu quero deixar bem simples para o pessoal. Mas a gente teria que começar a criar mais estruturas. Então, eu teria que criar uma classe. E aí eu teria que começar a fazer a estruturação dessa classe. Então, eu teria que colocar mais código aqui e escrever o código. Eu teria que começar a fazer tudo na mão, né? E aí sei lá, vamos colocar uma margem aqui de 400 pixels. E aí eu salvo esse documento aqui. E aí eu vou ver que esse texto veio aqui para o canto, tá vendo? Então, olha só a diferença, né? A gente já vai vendo a diferença que
eu tive que fazer uma outra parte de código, eu tive que começar a usar uma outra, né, linguagem aqui, um CSS que a gente chama, só para fazer isso aqui acontecer, né? Então, só para ter o meu texto saindo daqui e vindo para o canto. E isso que eu estou fazendo de uma forma mal feita, tá? Vou ser bem sincero aqui que existe uma necessidade da gente fazer uma estruturação da página de uma forma bem melhor, fazer uma estrutura de container aqui dentro. Então, a gente teria que começar a realmente construir um monte de código aqui só para a gente deixar o projeto no eixo para a gente começar a trabalhar com ele. No futuro, se a gente quer posicionar elementos, a gente começa a ter que trabalhar com Flexbox, né? Também saber mais conceitos, fazer mais coisas mais que exigem. Não diria que é impossível aprender, é possível, né? Eu sei bastante disso, trabalhei bastante com isso, mas é um negócio assim, primeiro, você tem que gostar muito disso, né? E você vai ficar trabalhando aqui, ó, nessa telinha preta, escrevendo as coisas. Eu não sou esse tipo de pessoa que gosta de ficar o meu dia inteiro fazendo isso. Mas eu entendo que para muita gente é legal, curte e tal. E eu acho um universo muito interessante a parte de código. Eu diria até que eu deveria aprender mais código no futuro, né? Já tentei aprender bastante, mas eu realmente gosto da parte de design. Isso é onde eu me sinto melhor trabalhando. Então, quando eu estou dentro de uma ferramenta que eu estou vendo as coisas, eu acho muito melhor. Então, só para a gente fazer isso daqui de texto, né, de movimentação e de criar esses textos, você já consegue ver a diferença entre fazer no código e fazer nas ferramentas no code. Agora eu quero mostrar um outro detalhe, olha só que legal. No Webflow, a gente vê que o texto ficou colado aqui, né? O Webflow, ele funciona de uma forma um pouco diferente do Bubble. O Bubble agora ele tem esse modelo responsivo, é o responsivo novo, que também está trabalhando parecido com o modelo que o Webflow trabalha. Eu gosto particularmente desse modelo, porque se a gente for reparar, olha só, a gente colocou o texto aqui, ele ficou colado aqui no canto, né? E quando a gente criou aqui no nosso HTML, aconteceu a mesma coisa. Então eu vou tirar essas coisas aqui e vou salvar. Então ele fica, tá vendo, aqui no canto também. Então o Webflow, ele trabalha de uma forma que ele se parece muito com como o HTML funciona. Ele realmente replica, né? Então, ele é mais fiel à forma como quem trabalha com HTML, com CSS, está acostumado a trabalhar. Então, se você já sabe código, você já pode trazer esses conceitos para dentro do Webflow e vai ficar muito mais fácil para você trabalhar, porque os conceitos são os mesmos. E, inclusive, em relação à qualidade do código que o Webflow gera, é muito boa a qualidade. Né? Então, muita gente tem a preocupação de, beleza, a ferramenta está gerando esse código para mim por trás dos panos. Mas esse código é bom? Ele é de qualidade? Porque há muito tempo atrás, algumas ferramentas que a gente tinha realmente geravam um código muito sujo. O Bubble, eu diria que ele até gera um pouco esse código um pouquinho sujo, tá? Vamos ser sinceros aqui. Mas também isso depende muito se vai ser um problema em algum ponto do seu projeto, principalmente para projetos que a gente tem mais o objetivo de testar e validar as coisas e prototipar do que realmente fazer uma coisa muito grandiosa. Mas em muitos casos isso acaba não sendo um grande problema também, tá? E outra coisa que vem acontecendo é que as ferramentas no code estão melhorando a qualidade desse código que é gerado por trás das cortinas, tá? Então, beleza, a gente viu um texto. Um outro detalhe que eu quero mostrar é o seguinte. Tá vendo esse texto aqui, ó? Ele já tem uma estilização básica, que ele já tem uma fonte, ó. Ele já tem aqui opções que a gente pode trocar essa fonte, né? Então, a gente pode fazer... E a gente já tem um monte de fonte que a gente vê aqui pra gente usar. Aqui, ó, se eu quisesse trocar o tamanho, né? Eu só tô apertando aqui pra cima, escolhendo o tamanho. A gente já pode trocar a cor, né? Então, olha só o tanto de coisa que eu já fiz aqui, que eu já mudei em segundos, né? No Webflow, a mesma coisa. Eu posso vir aqui, ó, e falar assim... eu quero trocar aqui a fonte, ó. Já tenho várias opções de textos diferentes que eu posso usar, né? Então, eu posso vir aqui e escolher. E aqui eu posso colocar mais fontes também, que não tem aqui, né? Logicamente.
eu posso aumentar a quantidade de fontes. Eu vou adicionar uma margem aqui, ó, um espaçamento de uma forma bem errada aqui, mas só para mostrar para vocês, vou mostrar um espaçamento. Então, eu consigo espaçar colocando margem, ou eu consigo também criar uma estrutura, e eu tenho todos os componentes aqui de layout para eu começar a criar uma estrutura para minha página. E tudo só arrastando aqui e colocando os componentes aqui. Eu posso arrastar os componentes para dentro e eu vou organizando a estrutura da minha página. Posso trocar cor. Eu venho aqui e falo, beleza, quero pôr uma outra cor aqui, ó. Então, eu rapidinho já vou estilizando esse texto, né? Posicionando, criando uma estrutura. Enquanto que na minha página aqui, ó, a gente não tem nenhuma fonte customizada. A gente tem uma fonte padrão do sistema. Não temos cor, não temos nada. E só para eu fazer essa estilização, eu já teria que vir aqui e começar a trabalhar no meu CSS, né? Então, eu já teria que começar a criar um estilo aqui. Deixa eu só digitar aqui. E aí, a gente já começaria a colocar o tamanho da fonte, por exemplo. 20 pixels. Vou pôr maior aqui para a gente ver melhor. A cor da fonte, vou colocar vermelho aqui. E ainda assim, mesmo que eu colocasse aqui todas essas informações, eu ainda não tenho formas de trazer fontes personalizadas para o meu projeto. Eu ainda estou usando uma fonte do sistema. Lógico que eu tenho algumas fontes no sistema que eu posso chamar. Eu posso colocar aqui uma fonte Arial, por exemplo. E ele vai chamar uma fonte Arial. Só que eu estou trabalhando com as fontes do sistema. Se eu quiser pegar uma fonte, por exemplo, de um site bem famoso que é o Google Fonts, que possibilita que eu use as fontes que eles têm na biblioteca deles, eu já tenho que saber um pouco mais de código e eu já tenho que vir aqui, importar essa fonte, o arquivo da fonte, fazer toda a amarração para que eu só consiga usar aquela fonte. Enquanto que aqui eu posso simplesmente vir e escolher um monte de fonte que eu já tenho aqui, tudo pronto para mim. E eu posso incluir mais fontes ainda. Então, a gente já vê que, por exemplo, só para fazer pequenas modificações, eu preciso tanto entender já como fazer, como funciona o HTML, como funciona o CSS, e eu preciso começar a incorporar mais coisas no meu código, né? Buscar mais recursos. E toda vez que eu quiser fazer uma mudança, eu tenho que vir aqui, eu quero mudar a cor, eu quero trocar aqui por um código hexadecimal que representa essa cor. Então eu venho aqui e atualizo. Ficou bem branco aqui, deixa eu colocar uma cor mais forte. Posso usar tanto cores em inglês, né? Blue, red, mas eu posso também usar código hexadecimal, né? Vou colocar aqui FFCC00, acho que é um vermelho ou um amarelo. Beleza, então eu troco aqui. E eu, por exemplo, no caso eu já sei de cabeça esse código, mas aí eu teria que usar uma ferramenta de design para ir lá descobrir qual é esse código que ele representa, né? Lógico, a gente tem algumas ferramentas de desenvolvimento que ajudam a gente com algumas tarefas, com algumas coisas, mas estou mostrando aqui um modelo básico ali, né? E até quando a gente está aprendendo a programar, é ideal que a gente não use muitos recursos avançados que ajudam a gente, porque senão a gente não aprende as coisas do básico, né? A gente fica viciado em ferramentas e recursos que já são feitos pra gente. E muita gente também que entra na programação aprende frameworks, aprende coisas específicas. Depois, quando vai entrar para uma empresa, não consegue se virar, né? Porque aprendeu a fazer só uma coisa muito específica, né? E fica um pouco limitado. Mas a curva de aprendizado, que é o meu ponto aqui, demora, né? Para você entender, só HTML, depois CSS, depois outras coisas. Depois você vai entrar no JavaScript, né? Então, se a gente quer fazer uma animação, a gente vai ou fazer algumas coisas dinâmicas na página, né? Então, a gente vai ter que aprender um JavaScript. Eu quero trabalhar com banco de dados. Daí você tem que aprender uma linguagem de programação, um PHP, às vezes um Python,
Tem várias linguagens aí hoje, né? Aí você vai aprender, por exemplo, React com JavaScript, né? Então você vai tendo que aprender cada vez mais coisas. E aí depois você tem ramificações. Eu quero ser um front-end, que trabalha com a parte visual, eu quero ser um back-end, eu quero ser um full stack. E isso demora muitos anos até você adquirir conhecimento prático e você realmente está apto para fazer isso e fazer essas coisas. Mesmo que você já entendeu como faz, demora tempo, né? E muita gente do universo de programação está procurando aprender ferramentas no code porque já entendeu que é uma forma de acelerar o processo de desenvolvimento. E muito programador também já está de saco cheio de fazer as coisas básicas, né? Imagina para ele toda vez ficar estilizando coisinha básica, ficar fazendo botão do zero, ficar fazendo texto do zero, desenhando tudo do zero. Por isso que muita gente usa framework. Mas mesmo assim, são tarefas rotineiras que o cara já fez há 1000 vezes e tem que continuar fazendo para projeto novo. E aí, às vezes, com no-code, você já pode fazer essas coisas de uma forma mais rápida e focar em coisas mais interessantes, mais desafiadoras, que geralmente é o que os programadores gostam de fato de fazer, né? Coisas mais fora da caixa, desafiador, tecnologias tal, novas e coisas mais interessantes. Mas o cara ainda precisa fazer o CRUD básico, precisa fazer o banco de dados básico, precisa fazer cadastro e login. Eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo, no Bubble, se a gente quer fazer cadastro e login, a gente tem aqui, ó, um componente reutilizável de sign-up. A gente clica aqui, ó, e o sign-up está feito para a gente. Então, a gente já vem aqui com o e-mail, a senha, a confirmação de senha. A gente pode alterar tudo isso daqui se a gente quiser, claro. Mas a gente já consegue ter isso daqui funcionando até. Né? O banco de dados já está pronto. Já funciona. Se o cara apertar aqui, ele vai conseguir criar uma conta. Ele vai conseguir logar na nossa aplicação. Quanto tempo demoraria para a gente só fazer isso aqui em HTML? Primeiro, só fazer o front-end, né? Só criar essa estrutura aqui, as caixinhas, os textos, e depois fazer isso funcionar de fato. Aí eu quero mostrar mais um detalhe. A gente tem aqui, ó, tem esse que é um pop-up, e a gente tem o login form aqui também, ó, que a gente pode pôr na nossa página. Então, já está pronto aqui. Se a gente der um preview na nossa página, a gente já consegue ver que ele funciona. Ó. Já tem até estados aqui, ele já tem validação, né? Então, a gente já tem aqui um negócio pronto para a gente funcionando. Então, o programador, às vezes, até quando ele vê isso, ele fala, caraca, meu, não preciso ficar fazendo login, né? E eu vou contar para vocês um negócio, assim... Eu mesmo sabendo HTML, CSS, um pouco de JavaScript, não era suficiente para mim. Porque fazer um negócio desse, um login, um cadastro, não é um negócio fácil de fazer e aprender. Você tem que lidar com banco de dados, tem questão de segurança, tem um monte de coisa para fazer. É um negócio que sai do nível básico. E eu nunca consegui fazer isso aqui sozinho com programação, tá? O máximo que eu consegui foi usar um WordPress há muitos anos atrás, já usei bastante WordPress. E consegui fazer um login usando ferramentas que já me davam isso pronto. E ainda assim, às vezes, dava dificuldade pra caramba para fazer. Então, hoje a gente tem a possibilidade de, com um clique, já ter um sign-up aqui, que eu posso até trocar, eu posso mudar os campos aqui, posso mudar tudo se eu quiser. E eu consigo fazer, é incrível, é incrível. Nossa, eu consigo fazer um cadastro de usuário em segundos, em minutos, se eu for até mexer nisso aqui. E com o meu conhecimento de design, eu posso fazer isso aqui bonito também, se eu quiser. E se eu não tiver conhecimento de design, isso aqui tá ok também. Não precisa ser muito melhor que isso. Eu posso deixar melhor, mas não precisa, porque às vezes eu preciso que funcione. E esse que é o grande lance, né? Para prototipar, isso aqui é incrível, né? Quem faz prototipação é muito legal. Então, por exemplo, se eu quiser só construir essa estrutura aqui, eu nem vou construir aqui mostrando em código, porque já ia demorar mó tempão, mas basicamente eu ia ter que escrever aqui sign up, eu ia ter que pegar aqui, nem seria um P, às vezes eu poderia fazer um H2, H1, outra classe aqui, outra tag. Depois eu teria que pegar um input, eu nem lembro como é que eu desenho um input, escrevo um input, eu posso pegar aqui, ó, input HTML snippet, por exemplo. Ou poderia usar
eu poderia usar um código pronto já também para acelerar, né, o meu processo. Nem sei se aqui vai ter o que eu quero. Vamos ver aqui, ó, esse site que a galera de programação não gosta. Mas eu tenho aqui, por exemplo, sei lá, vamos ver se esse aqui tem. Faz tanto tempo que eu não mexo com... Ó, aqui a gente tem, ó, por exemplo, um login aqui. A gente poderia pegar esse código aqui, ó. Então a gente pega... Beleza, não vai demorar para eu copiar esse código. Só que assim, o grande problema de fazer isso que eu vou fazer agora é que você vai entender o que está aqui? Não, né? Então, beleza, a gente tem aqui, ó, um label, a gente tem um input. Vamos ver como que isso aqui está ficando na página, ó. Beleza, a gente tem a estrutura do HTML, né? Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, eu tenho que fazer uma tag aqui de form, que isso aqui vai, ó, já vai pedir uma página em PHP. Então, eu já tenho que ter essa página toda programada em PHP funcionando. Eu tenho que ter as classes, o estilo. Você pode ver que o estilo tá horrível, né? Então, eu teria que fazer todo o CSS para estilizar isso daqui, para deixar isso aqui bonito. Eu tenho aqui os campos, eu tenho o botão que já está me pedindo aqui, ó, uma função em JavaScript, né? No caso aqui, usando função básica aqui, mas eu poderia fazer isso ser melhor, né? Por exemplo, se eu faço um hover no botão, que é, por exemplo, passar o mouse em cima e ele já fica colorido, ó, eu já não tenho isso aqui nesse código, então eu teria que fazer isso acontecer. Quando eu clico aqui e fica vermelho, é uma validação. Eu tenho que ter um código JavaScript para validar isso daqui, para ver se essas informações estão corretas. No caso aqui, o meu já está pronto, já funciona, né? Eu posso colocar um e-mail aqui e uma senha. Eu posso até ter a proteção de senha e eu crio aqui. No caso, não aconteceu nada, mas executou. Eu tenho aqui o meu banco de dados, ó, que ele já está pegando os dados aqui e já cadastrou essa pessoa, ó, e-mail, @e-mail. Já está recebendo isso aqui atrás no banco de dados. Agora, imagina para eu chegar só nisso daqui, em código. Para ser sincero, não sei fazer isso. E não quero saber, não preciso saber, né? Porque eu estou usando ferramentas no code. E eu acho que não vi nenhum vídeo até hoje mostrando isso dessa forma. Eu acho que é isso que muita gente precisava entender, precisava ver, né? Eu posso continuar mostrando várias coisas, mas o ponto é, olha só, eu vou criar um botão aqui, no caso veio todo grandão, mas eu vou criar um botão. Eu posso mudar aqui, botão, exemplo. E eu posso mudar aqui rapidamente. Eu tenho um botão já com cores, com espaço para eu preencher o texto. Não estou lidando com código, eu posso rapidamente trocar a cor desse botão, né? Eu posso trocar como que ele vai funcionar, a fonte. Eu posso já trocar a fonte aqui, posso mudar todo o estilo dele, fazer com que ele fique exatamente do jeito que eu quero, né? Então eu consigo fazer aqui um monte de coisa que só para eu fazer isso, a mesma coisa no código, cara, é o que eu mostrei para você. Vou ter que pegar, por exemplo, esse botão aqui, que ele tem essa classe btn cancel. Daí eu tenho que vir aqui, eu vou ter que criar isso aqui, vou ter que fazer o CSS, vou ter que colocar aqui background, color, colocar um head aqui, ele já vai mudar lá, ó. Deixa eu ver se deu certo, né? Já fiz errado, então... Deixa eu só colocar aqui o btn para ver se ele vai. Olha lá, já ficou vermelho. Beleza, ele ficou vermelho aqui o botão. Só que olha que porcaria que tá esse botão. Porque eu tenho que fazer um monte de outras coisas aqui. Eu tenho que tirar a borda. Para ele não ter esse chanfro que tem naturalmente. Eu tenho que colocar um padding aqui. Para deixar ele mais gordinho aqui. Vou colocar aqui 20 pixels, 10 pixels. Aí ele já fica grandão, né? Eu posso vir aqui e trocar, né? Na verdade é o que eu queria, ao contrário. E aí eu tenho que... agora eu tenho que fazer a fonte dele. Fonte size aqui, vou colocar 20 pixels. Aí eu vou colocar aqui a cor. Vou colocar o branco. Então eu já faço ele ficar desse jeito. Só que, cara, olha o trabalho que deu.
né? Fora, assim, eu tenho que saber isso daqui e eu só consegui fazer o botão. Enquanto que, por exemplo, eu posso vir aqui no Webflow também. Eu tenho aqui, ó, Form Block. Eu venho aqui e jogo o Form Block aqui, ó. Ele já vem uma estruturinha, né? Posso vir aqui, eu quero mudar a posição dele aqui para cima. O Webflow, ele vem menos estilizado. A ideia é que não tenha tanto estilo aqui no Webflow. Porque ele já tem um estilo, se a gente for ver, que essa fonte aqui que a gente está visualizando não é a fonte mais... não é a fonte padrão, se a gente fosse fazer em HTML. Mas já é um estilo padrão do Webflow, ele não traz muito estilo. Já o Bubble, ele traz alguns estilos dele próprio, que eu até recomendo você trocar, porque muitas vezes não é um estilo muito legal. Tipo, não gosto dessa fonte, por exemplo, da forma como ela está espaçada. Não é um estilo que é bacana de ser usado. Mas você pode mudar tudo e ele já vem com um pouco de estilo, né? Só que olha só a facilidade, né? Tipo, arrastei um botão, coloquei aqui, troquei a cor. Eu já consigo ver na web. Então, por exemplo, isso aqui, ó, já está hospedado na internet. Você consegue passar esse endereço para alguém e essa pessoa já vai poder visualizar essa aplicação. Lógico, ela está em modelo de teste, né? E aqui no Webflow eu também tenho a opção de publicar. Então, eu posso publicar num domínio que eles dão de forma gratuita, não vou pagar nada, mas quando eu terminar esse projeto, eu vou ter que assinar um plano que eu vou pagar pelo uso da ferramenta. Para construir eu não vou gastar nada, eu posso construir isso sem investir nada, mas depois eu tenho que assinar um plano. E aí aqui eu vou comprar um domínio, né? Então meu site.com.br e vou colocar esse domínio e quando eu clicar nesse botão, tudo que eu fizer aqui vai para a internet, vai estar acessível para alguém. Agora, se eu fizer a mesma coisa com o código, que eu tenho aqui a minha página aberta, se você for ver, aqui está local, está dentro do meu computador que ele está lendo esse arquivo aqui de HTML que eu fiz. Só para eu fazer a publicação dessa aplicação na internet, para que as pessoas possam acessar, daí a gente já tem um outro passo. A gente tem que pegar todo esse código, a gente tem que subir ele em um servidor de hospedagem, que a gente tem que comprar esse servidor, assinar, pagar a assinatura, às vezes fazer algum setup nesse servidor para que ele fique adequado. E depois a gente tem que comprar o domínio, mexer com o domínio lá dentro, a hospedagem, sincronizar a hospedagem ao domínio, mexer com essa configuração de host, de DNS. Então você tem que ter um monte de conhecimento para você só ter essa página que tá uma porcaria hospedada na internet, né? Lógico, tá uma porcaria, eu tô brincando, mas porque eu fiz desse jeito, poderia ter feito legal. Mas a questão é o tempo que eu demoraria só para ter isso pronto e na internet, né? E eu também vou ter custos, né? E muita gente compara o custo de uma hospedagem com o preço do plano da hospedagem do Webflow, do Bubble, mas não tá levando em conta que você tá tendo acesso a todo o editor de forma gratuita. Então, eles não estão te cobrando para você usar essa ferramenta. Que no caso, por exemplo, se você fosse comprar um Photoshop, você pagaria para usar o Photoshop. A não ser que você baixe o pirata, mas tá errado, né? Então, você não tá pagando pelo editor que tá gerando código para você, né? E o Webflow, ele te possibilita que você exporte o código, né? Então, ele gera o HTML, ele gera o CSS. Ó, aqui, ó, o código que ele fez aqui, ó, um formulário. Tá vendo? Bem parecido com o código que a gente tem aqui, ó, um form. Tá vendo, ó? A gente tem aqui um form também. Então, ele tem toda essa estrutura tá sendo feita, ó, com JavaScript ainda, com CSS, ó, o CSS aqui, ó. Inclusive, se eu pegasse esse código aqui e colocasse aqui, ó, e abrisse, ele ia renderizar da mesma forma, que eu tenho JavaScript já, ó. Pouca coisa, mas tem a base aqui, né? Que eu não estou usando nada de JavaScript por enquanto. Só que a questão é que, assim, eu posso exportar esse código e fazer o uso dele numa hospedagem separada? Posso. Só que para fazer isso, daí você tem que fazer um upgrade. Por quê? Se você vai hospedar com eles, eles não vão te cobrar a ferramenta.
Mas se você não for hospedar com eles, no caso do Webflow, que é o único nesse caso do exemplo que eu estou dando que dá para exportar o código, o Bubble não exporta o código, você daí tem que pagar um plano que te permite exportar o código. Aqui eles estão falando, ó, faça o upgrade. Por quê? Porque, você está usando a ferramenta, você não vai hospedar com a gente, então você está usando ela para criar código. Então, paga pra gente para fazer isso, né? Já que a gente está facilitando a tua vida, justo, né? Agora, o Webflow, ele tem isso porque ele nasceu um pouco antes. Já faz mais tempo, né, que ele existe o Webflow. Talvez o Bubble também faça bastante tempo igual o Webflow, mas não sei exatamente a data de criação de um e de outro. Não lembro, pelo menos agora. Só que, assim, a premissa do Webflow é um pouco diferente do Bubble, né? Então, são decisões de quem está criando a ferramenta e ir para um caminho ou para o outro. Mas eu criei um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a minha opinião sobre exportar código. Eu compartilho várias ideias e várias razões porque eu não acho interessante exportar o código e quando eu acho que faz sentido, né? Mas, a gente tem, então, aqui a possibilidade da gente clicar aqui nesse projeto e publicar ele na internet. Com um clique, só cliquei e ele está compilando tudo e colocando na internet. Quando eu clico aqui, ele abre o site como se alguém estivesse acessando esse site. Igual a gente fez aqui com o Bubble quando a gente clicou em Preview. E esse projeto está online aí, projeto-exemplo.webflow.io. Se você acessar aí agora, não sei se eu vou deixar esse projeto no ar, mas vai dar para você acessar exatamente isso aqui, que foi o formulário que eu criei. E esse formulário, ele funciona, ele tem até uma validaçãozinha aqui, diferente do Bubble, mas ele já tem, por exemplo, o hover, ele já tem algumas informações aqui. E isso eu fiz só, arrastando ele aqui. E aqui eu tenho todas as opções. Eu clico no componente, eu posso trocar a cor do botão. E eu já tenho todas as cores aqui para mim. Não tá mostrando para vocês. Deixa eu trazer aqui, Eu tenho todas as cores aqui já disponíveis para mim. E aí eu troco aqui, então eu já tenho tudo à disposição. Eu acho que eu não mostrei, mudando o texto aqui, porque estava atrás ali. Será que no do Bubble também ficou por trás? Provavelmente, né? Ou não, porque tava a janela aqui, né? Beleza. Desculpa aí, mas acho que deu para entender, né? E a gente tem todas as opções aqui também, né? A gente tem as cores aqui, né? Então, a gente já tem um monte de fonte, a gente já tem um monte de cor, a gente troca aqui o tamanho do nosso texto. Então, é muito mais rápido, né? Muito mais fácil. E a gente consegue criar funcionamento para isso também, né? Então, a gente consegue fazer que quando clique, envie o e-mail, envie o cadastro, que faça tudo isso acontecer. E o tempo que você demora para você entender, beleza, aqui na ferramenta funciona assim, né? Funciona desse jeito, eu vou clicar aqui e aí eu vou arrastar, e aí depois eu faço isso e crio a estrutura da página. O tempo que você demora para você aprender como a ferramenta no code funciona é muito menor do que como você vai aprender a fazer tudo isso aqui de código, né? E aí depois que, vamos supor, beleza, eu posso até ter aprendido o código, posso ter aprendido o no-code também, as ferramentas no-code. Quando você começar a fazer a aplicação, vamos supor, abrir o Webflow, abrir o Bubble ou outra ferramenta no-code e vou começar a criar meu projeto, o tempo que você vai arrastando coisas aqui para dentro e vai criando, né? E vai fazendo a sua aplicação versus o tempo de você digitar tudo aqui, fazer o código, fazer o CSS, fazer o banco de dados, fazer a amarração, publicar, colocar na internet e simplesmente fazer aqui, clicar no botão para publicar e ter o projeto online, é onde que está a diferença de tempo do projeto, do tempo que ele vai levar. E lógico, quanto mais você tem domínio de desenvolvimento web, de design, de banco de dados, de lógica de programação, melhor. Mas tudo isso são coisas que você vai aprender, né, com o tempo. Então, usar a ferramenta é uma parte importante, entender outros conceitos também são coisas importantes que vão fazer com que você seja cada vez mais capaz de criar aplicações mais complexas e mais sofisticadas.
Mas o que eu tô querendo dizer é que se você, vamos supor, vai fazer um site simples, você fazer com no-code vai ser rápido demais. E, inclusive, o tempo para você aprender e o tempo para você fazer vai ser menor. Então, 2 vezes menos tempo de aprendizado, menos tempo de execução, tempo é dinheiro. E mais barato também, né, de manter isso, de fazer manutenção, de hospedar, menos complexo tecnicamente para você entender, não tem que cuidar de hospedagem, não tem que cuidar de infraestrutura. Então é por isso que o no-code está sendo tão poderoso e porque a barreira de entrada é muito baixa, muito pequena. Qualquer pessoa com vontade de aprender, com mínimos conhecimentos de utilizar um computador, consegue fazer o que tem que fazer aí, né? E consegue aprender, consegue fazer as coisas. É só, logicamente, tudo que é novo no começo é difícil e às vezes demora pra gente entender. Na hora que você entra numa ferramenta como o Bubble, por exemplo, como eu comentei, uma mais complexa, você fala, nossa, tem um monte de coisa aqui, mas nossa, aqui eu vou ficar perdido, não sei o quê. Mas por isso que fazer um curso às vezes pode ser bom, porque o curso vai te ensinar onde que estão as coisas, o que são cada uma das coisas, né? E também tem bastante tutorial na internet. O único problema que eu digo, né, de quem fica vivendo só de tutorial é que cada tutorial, ele é de uma informação diferente, de uma coisa diferente, totalmente isolada e totalmente pontual, que não considera o nível da pessoa, não explica nos mínimos detalhes e às vezes não resolve o seu problema. Então, muita gente tenta aprender no code de forma independente e usando só tutorial e não consegue evoluir e fala que a culpa é da ferramenta no code, mas não é. É o método de aprendizado que está ineficiente, né? Você está tentando fazer uma coisa de uma maneira que não é a melhor maneira de fazer, né? Então é a mesma coisa que você falar, pô, eu vou melhorar minha alimentação. Daí você não procura um nutricionista e aí você sai fazendo um monte de dieta que você vê por aí e daí não funciona e você fala, ai, dieta não funciona. Mas pera, você foi atrás de um profissional, você fez da forma correta, né? E aí, vou fazer academia, vou ficar no shape. Mas daí você entra na academia e não fala com ninguém, não sabe como fazer nada, chega lá usando o aparelho sozinho, digamos que você poderia, né, não ter nenhum contato com ninguém, sai fazendo de qualquer jeito, vê um vídeo na internet, faz igual, daí não dá resultado, dá problema, ainda se machuca lá e dá ruim. E aí fala, a culpa é da academia, a culpa é que não funciona, que demora muito. Não é, né? É o método de aprendizado que não está eficiente, é o método que você está buscando, a forma como você está indo atrás de conteúdo de aprendizado que não está sendo eficiente. Então, às vezes, você precisa realmente fazer de uma forma que funcione, né? De uma forma que existem pessoas que vão te dar o caminho, que vão te explicar da forma correta, né? E que você vai aprender de uma maneira eficiente que funciona. E quando as pessoas entendem isso e começam a utilizar no code, é que aí a percepção muda. E elas começam a ter resultado e começam a ver que realmente no code é muito legal e muito interessante. E também tem muita gente que fala sobre as ineficiências de no-code como forma de limitar o que é possível fazer ou de forma de justificar o porquê não usar. Porque, vamos ser sinceros, tem muita gente que tem medo disso, né? Tem medo de tecnologia, ou não sabe ainda muito bem, ou tá começando a saber agora e não tem muito conhecimento. Então, a pessoa busca motivos para não usar e justificativas para isso. Porque o ser humano, ele tem medo das coisas que são diferentes, né? A mesma coisa da gente falar de criptomoedas, alguns anos atrás era uma coisa que ninguém entendia, que ninguém sabia. Hoje ainda tem muita gente que não sabe, não entende e tem medo. Mas tem medo por quê? Porque não se informou, porque não foi atrás, porque não testou, não viu com os próprios olhos e fica só criando motivos, né, e justificativas para não usar. Falar, é arriscado, não sei o quê. Mas realmente foi lá e fez, testou, fez da forma correta, né? Então isso tudo muda, né? Quando você faz as coisas de uma forma correta, da abordagem correta, buscando informação, buscando entender de fato o que é possível, o que não é possível. E é um universo muito legal, assim, eu recomendo bastante para quem gosta.
Eu tô muito feliz, assim, de estar trabalhando com no-code todo dia. O mercado tá crescendo, tá tendo muitas oportunidades. Então, para quem gosta de desenvolvimento visual, para quem não é do código, ou futuramente quer entrar na parte de código, mas já quer começar de uma forma mais simplificada, é um negócio muito interessante e muito bacana e é libertador. Se você é uma pessoa igual eu, que tem um monte de ideia e quer fazer suas ideias, mas não tem grana para ficar pagando programador, ou quer testar primeiro para depois investir, é uma forma excelente de fazer isso, né? Então, é muito interessante. Para designers também que querem prototipar rápido, eu, como eu falei, sou designer, trabalho com design há muito tempo, então é muito interessante. E tá sendo bem legal, gosto muito dessas ferramentas, Webflow, Bubble, uso outras também. Falo sobre bastante delas aqui no canal. E sou bastante, assim, feliz de ter conhecido o no-code. Já há muitos anos já utilizei de algumas formas, trabalhando dentro de empresas, fazendo projeto dentro das empresas. E hoje estou aqui mostrando para você esse universo, para você conhecer um pouco mais, desmistificar. E é assim, é uma curva de aprendizado. Algumas ferramentas são mais fáceis, outras são um pouco mais completas e complexas. Mas o seu projeto não precisa ser complexo no começo. Então, se você simplifica o seu processo de construção e de aprendizado, você faz com que você também consiga chegar mais rápido nos seus objetivos, né? E que você consiga fazer as coisas de uma forma que você está vendo o progresso. Se você vai na academia e fala, hoje eu vou entrar na academia e vou levantar 100 quilos. Nossa, assim, é uma meta real, palpável? Você está colocando algo que você quer fazer como objetivo, que realmente é palpável e que é factível, ou você vai ficar se frustrando de não conseguir chegar nesse objetivo porque você colocou uma meta muito longe, muito inalcançável? Então, em vez de pensar dessa forma, por que não pensar em, cara, eu quero entrar e eu quero fazer o levantamento de um peso que eu aguento, e aí depois que eu conseguir melhorar, eu vou fazendo mais coisas. Se você começar com o no-code também com essa mesma mentalidade, né? Eu quero entrar na ferramenta e eu quero entender como ela funciona. Eu quero fazer uma página simples. E se eu não conseguir fazer essa página simples, eu vou simplificar mais ainda. Mas eu já vou sair de um estado onde eu não conseguia fazer nada sozinho e hoje eu já consegui fazer um pouquinho. E amanhã eu vou conseguir fazer mais. E você vai ficar feliz que você conseguiu fazer isso e que você vai conseguir avançar. Agora, muita gente já coloca lá, não, eu quero aprender no code hoje porque me falaram que é rápido e eu vou sair fazendo a minha aplicação que é o Airbnb, é o Uber. Cara, vamos ser sinceros? Não funciona assim. Você pode criar o Airbnb ou o Uber com no code. Sim, isso é possível. Mas você tem que entender que para você chegar lá, existe um caminho a ser percorrido. Só que a diferença entre você conseguir fazer um Uber, um Airbnb com código e você conseguir fazer sem código, o que eu quero mostrar para você é que esse caminho é mais curto, mais rápido e mais fácil. E no fim, vai custar menos, vai custar mais barato. Então esse que é o grande ponto do no-code. Só que muitas pessoas vão por caminhos errados. Elas vão tentando fazer coisas gigantescas, querendo aprender tudo de uma vez só, querendo ser muito rápido, né, esse processo de aprendizado. E ele é um processo de aprendizado. E o processo de aprendizado depende exclusivamente de quanto você já conhece sobre as coisas e precisa aprender ainda, quanto tempo de investimento você tem feito nesse aprendizado e a consistência, quanto você tem colocado em prática deste aprendizado, porque a gente esquece das coisas se a gente não coloca em prática, e também o quanto de facilidade você tem de aprender novas coisas. Então, esses fatores vão ser fundamentais para que você possa seguir, para você possa realmente chegar no seu resultado desejado e no seu objetivo, né? Então, se você se empenhar, dedicar e passo a passo, eu tenho certeza que você vai conseguir chegar lá. E outra coisa que acontece também é que eu recomendo que você aprenda as coisas básicas e fundamentais, por mais que elas pareçam ser chatas no início.
Só que você tem que lembrar que você está saindo de um ponto onde você não sabia nada e você já sabe e dá valor a esse conhecimento que você está adquirindo. Mesmo que ainda não seja aquele grande sonho gigante que você tem. Porque senão você sempre vai ficar pensando, nossa, eu queria fazer aquele negócio gigantesco. Mas espera, até ontem você não conseguia fazer nada. E hoje você já consegue. E isso já é uma conquista. E a gente tem que valorizar essas pequenas conquistas que elas nos dão motivação pra gente seguir. Senão você sempre vai pensar, eu não consegui criar aquele negócio grande ainda, então eu vou desistir. E aí você tá fazendo o oposto. Você tá se desmotivando e não se motivando, né? E lembrar também que muitas ferramentas no-code, elas já têm muitos blocos prontos. Por blocos eu quero dizer pedaços de sites já pré-prontos. Templates também que você pode usar, que já são sites pré-prontos, modelos pré-prontos, que você não precisa construir do zero. Então, isso acelera muito mais. Assim como a gente tem os frameworks que eu falei no HTML e CSS. Então, esses frameworks, eles aceleram o processo de desenvolvimento. Muita biblioteca pronta e os programadores usam isso para acelerar o desenvolvimento também. Estou dizendo que não tem. Existe, só que também existe no no-code. Só que você tem que entender que para você usar um template, para você usar uma coisa que já existe, que já foi pré-construída por alguém, você tem que entender o básico, porque a partir do momento que você mexer naquilo, você mudar alguma coisa, você vai ter que entender como funciona para não quebrar tudo, para não fazer aquilo ficar não funcionando, né? Parar de funcionar. Então, você também tem que ter esse conhecimento básico até para usar os templates. Mas uma vez que você passar desse nível básico, as coisas começam a mudar, ficar mais interessantes. Você usar um template acelera em várias vezes o processo de desenvolvimento. Você já usa componentes prontos, já usa coisas que já estão ali pré-prontos. E o legal é que no ambiente de desenvolvimento no code, as pessoas se ajudam, as pessoas possibilitam assim que você use recursos prontos, coisas que outras pessoas fizeram. Então, você tem muita coisa à sua disposição, coisas que algumas pessoas que já estão muito mais na sua frente, já mais avançadas, fizeram para facilitar o processo, para desenvolver o ecossistema de no-code. Então, a gente tem plugins, a gente tem templates, a gente tem até, às vezes, se a gente precisar usar um pedaço de código em algum lugar para fazer uma coisa que a gente não consegue fazer com a ferramenta no-code, a gente, às vezes, já tem pessoas fazendo isso, tá? E as ferramentas no-code já estão desenvolvendo cada vez mais e ficando cada vez melhores. E eu, de verdade, acredito que no-code vai ser muito relevante, já é relevante hoje no presente, mas cada vez mais vai ser mais relevante no mercado de desenvolvimento. E é uma coisa que veio para ficar, já é uma realidade hoje e vai continuar crescendo, porque acelera o processo de desenvolvimento e porque dá a possibilidade de pessoas não técnicas criarem suas próprias soluções, seja para elas mesmas, para empreender ou para se desenvolver para outras pessoas, para ser um freelancer, para ser um desenvolvedor no code, para prestar serviço. Já existe muita gente prestando serviço de desenvolvimento em Webflow, em Bubble, ganhando em dólar, porque no mercado exterior muita demanda já existe e no mercado nacional também, tá? Então, seja se você quer criar uma coisa para você, para o seu negócio, ou para desenvolver para alguém, para trabalhar como desenvolvedor no-code em uma agência, para trabalhar como desenvolvedor no-code freelancer, você tem essas possibilidades e você tem a possibilidade de, no futuro, que eu acredito que isso vai começar a acontecer, é de entrar em empresas, em setores, em áreas de no-code. Porque eu acredito que em algum momento as empresas vão entender que faz sentido ter uma equipe de no-code dentro das empresas para acelerar o desenvolvimento de projetos internos, externos, seja lá os projetos que eles tenham para fazer. Ter uma equipe, assim como existe a equipe de TI, assim como existe a equipe de programação, vai ter um braço dentro dessa empresa que pode estar dentro da área de produtos ou pode estar na lateral ali, junta, que se integra, mas é separada, com profissionais dedicados a no-code, que entendem, sabem utilizar ferramentas, sabem desenvolver com no-code, sabem criar automações, integrações,
para fazer com que essas empresas cresçam mais rápido e desenvolvam de forma mais enxuta, mais econômica e possam trazer soluções também para desenvolvimento interno. Isso vai acontecer. Quem tiver preparado, quem souber dominar essas ferramentas, vai ter essas oportunidades e vai ser muito interessante. Então, depois de alguns anos, volte aqui no vídeo e fale: Caio, realmente aconteceu? Aí você vai me falar: que bom que você me avisou, ou que ruim que eu não dei ouvidos. Pode ser que aconteça uma dessas duas coisas. Beleza, então eu sei que o vídeo foi longo, mas eu realmente, de verdade, gente, quero trazer o máximo de conteúdo, agregar valor para vocês. E para quem realmente não tá no YouTube só para assistir videozinho engraçado e rapidinho, eu acho que é muito válido esse conteúdo e tô gastando meu tempo aqui também para trazer conteúdo profundo para vocês, porque realmente acredito nesse mercado. Eu quero trazer isso para mais pessoas também e mostrar realmente como isso tem mudado a vida de muitas pessoas e inclusive a minha. E, cara, muito legal. Se tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, fique livre para mandar aqui embaixo. Se quiser se conectar comigo, acesse aí nas redes sociais também, acesse nosso site. Tem bastante link aqui embaixo das nossas redes sociais, grupos, Telegram, WhatsApp. Tem os nossos cursos também, fica à vontade para perguntar mais informações, para ver as informações que a gente oferece, os cursos, e tomar sua decisão quando você achar interessante, tá bom? Muito obrigado se você assistiu até agora, realmente você foi um guerreiro, guerreira, assistiu até o final. Valeu, vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo, próximo encontro aqui no canal, então já se inscreve para você não perder informações, novidades, novos vídeos que a gente vai postar sobre o universo No Code aqui no canal Yes No Code. Valeu, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Yes, No Code!